E logo depois de voltar da missão internacional ao Panamá, o governador Jorginho Mello se reuniu com a Defesa Civil ainda nesse domingo, Lucas, justamente para analisar os impactos da chuva aqui no estado. O Arlis Amaro vai conversar com a gente porque o governador anunciou medidas importantes de prevenção. Essa palavra é mais do que necessária nesse momento. Arlis, que medidas são essas? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Marta. Bom dia para quem está começando a semana com a gente. O governador Jorginho Mello, depois de passar 4 dias em missão internacional na cidade do Panamá, na América Central, ele retornou neste domingo e no domingo mesmo, ontem, no final da tarde, ele se reuniu com a Defesa Civil Estadual e também com o comando do Corpo de Bombeiros para avaliar o volume das chuvas das últimas horas. E o ponto de atenção, o ponto que chamou mais atenção dos técnicos da Defesa Civil foram o extremo oeste e também o Planalto Norte. O acumulado de chuva por lá ultrapassou 215 milímetros, é bastante coisa. Outras cidades que também registraram grande volume de água foram Itaiópolis, com 187 milímetros de acúmulo de chuva, e Vitimarsum, com 186 milímetros, é bastante coisa. Claro que o ponto de atenção ainda continua por conta dos solos encharcados das últimas horas. E agora o governador Jorginho Mello quer que os municípios deem mais atenção, principalmente na limpeza de valas, limpeza de bueiros, porque ele entende que isso é muito importante para ajudar no escoamento da água e que em alguns casos está precisando de maior manutenção, maior atenção. E isso deve ser feito em parceria com a FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, presidida aí pela prefeita Milena Lopes, também prefeita de Vargem, e ele quer um convênio, entre as principais entidades que possam dar auxílio aos municípios para fazer essas limpezas. Ele falou essas e outras medidas também que ele pretende adotar aí nos próximos dias, nas próximas horas, já que tem chuva chegando por aí. Vamos ouvir o governador Jorginho Mello. Eu já falei com a prefeita Milena, que é a presidente da FECAM, que é a Federação dos Municípios de Santa Catarina, para que a gente faça uma parceria entre a Proteção e Defesa Civil, Celesc, Casam, Bombeiro, todas as forças vivas, escola, enfim, para que a gente escale finais de semana com equipamentos da prefeitura, com a ajuda de todos, para limpar córrego, rio, bueiro e as dragagens, que são obras que custam caro. Nós estamos trabalhando muito junto ao orçamento do governo federal para colocar verba. Já estive em Brasília, o coronel Armando já esteve, todos nós atentos, falamos com a bancada federal, falamos com o Ministério de Integração Nacional para colocar dinheiro para que a gente comece. Tá aí, fala do governador Jorginho Mello falando sobre os enfrentamentos das chuvas, O estado tem enfrentado isso nas últimas semanas, principalmente esse mês de outubro foi bastante chuvoso, então o ponto de atenção continua. Nessa reunião, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Fabiano de Souza, também chama a atenção para o solo encharcado, para possíveis deslizamentos, já que por conta das chuvas das últimas semanas, esse acúmulo, o solo ainda não conseguiu secar, então o alerta continua aqui no estado. Também o Vale do Itajaí, também o governo do estado continua acompanhando a situação das barragens, se necessário fazer aquele movimento de abertura ou fechamento da barragem de acordo com o volume acumulado aí de chuva. E é claro que todo mundo continua acompanhando os acumulados, as chuvas que devem vir nas próximas horas, ponto de atenção, todo o estado em alerta, começando a semana dessa forma. Marta e Lucas, eu volto com vocês aí no estúdio.